Olá, querido, tudo bem? Está começando aqui no meu canal e também vou postar sempre no Face da igreja o estudo bíblico facilitado. O propósito nosso é a gente poder, obviamente, estudar a palavra de Deus juntos e trazer uma compreensão do texto, pelo texto, né? De uma forma um pouquinho exegética, de uma forma trabalhar ali com alguns elementos de grego, de contexto e trazer, obviamente, as aplicações à nossa vida, tá bom? É conhecendo a palavra de Deus que a gente vai conhecendo Jesus, que fortalece, que edifica a nossa vida, que nos salva, que nos endereça ao céu, e é conhecendo essa verdade que a gente vai libertando o nosso coração e a nossa mente de todo engano, tá bom? Então o propósito nosso é a gente estudar a Bíblia de forma facilitada, tomara que eu consiga fazer isso, abençoar a sua vida em nome de Jesus. O propósito inicial agora é a gente trabalhar com a carta de 1 Pedro. O ideal nosso agora é colocar 1 Pedro no nosso estudo, porque eu estava fazendo um estudo sobre 1 Pedro e acabei colocando, obviamente, essa primeira carta aí como primeiro estudo nosso. 1 Pedro, a gente vai trabalhar hoje a questão introdutória da carta. A gente não vai trabalhar o texto, a gente vai trabalhar o contexto de quem, porquê, como, onde, né? Pedro é um livro bíblico, como que a gente trabalha esse livro no Novo Testamento. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o Novo Testamento é formado por várias literaturas, que tem vários autores, e isso demandou, para a época da patrística, muito estudo para saber se realmente esses autores eram de fato os ditos, não é? Por exemplo, será que Pedro era Pedro? Ou algum Antônio não usou Pedro como um pseudônimo para validar o seu escrito para que a igreja aceitasse? Então foi avaliado se a comunidade aceitou o documento, se Pedro realmente era o Pedro, discípulo de Jesus, se foi realmente útil, se foi um documento válido, se confere aquilo que está escrito com o personagem. Tudo isso foi feito avaliação para se chegar à conclusão se esse livro é ou não canônico. Abre aspas. O que é canônico? Canônico vem do grego kanon, que significa vara de medição ou cana de medição. Isso antigamente era usado para fazer medições. Não havia assim, régua, por exemplo, né, um metro, uma trena, né? Não havia nada disso. Então as pessoas usavam uma cana de medição. Pegavam uma cana, media, e sob aquela cana trazia então as suas metragens para as suas obras, para os seus intentos. Isso sim foi trazido para a igreja como um simbolismo de medidas a serem tomadas em pesquisa, em análise, em contexto literário, textual, gramatical, para se chegar à conclusão quais são os livros inspirados pelo Espírito Santo, de fato, e que tenham realmente autores validados, que foram validados pela igreja e que realmente foram pessoas que, inspiradas pelo Espírito Santo, escreveram documentos válidos para ser, então, esses livros ditos como sagrados. Então, a carta de 1 Pedro passou por essa análise. E algumas coisas foram questionadas. Por exemplo, o grego da carta de Pedro é um grego certinho, mas lá em Atos, a gente vê que Pedro foi chamado junto com João no Sinédrio, da casa de julgamento judaico, né? Foi chamado de ignomai. Então, como é que um homem ignomai, né, poderia ter um conhecimento tão profundo de grego a ponto de escrever o grego certinho? Isso se explica lá em 1 Pedro capítulo 5, quando o documento mesmo diz que possivelmente quem escreveu a carta foi Silvano, tá bom? Possivelmente então Pedro ditou a sua carta e Silvano foi escrevendo. Isso era comum, tá? Paulo mesmo utilizou desse artifício também em suas cartas. Isso não tira o valor e a autoria daquilo que está dito de Pedro, tá bom? Mas a gente acredita que isso se resolve porque a carta mesmo diz que Silvano escreveu, lá no capítulo 5, no finalzinho. Pedro estava na companhia de João Marcos, e ele escreve uma carta para várias comunidades ali na região da Ásia Menor e circunvizinhança. E essas cartas, ela tem um propósito muito abrangente. O Dr. Donald Carson diz que o propósito de Pedro não era tanto cristãos, judaicos ou gentios ou uma comunidade específica. Ele estava pensando em fortalecer a fé
em meio a tribulações nessa região. E, obviamente, ele fala sobre elementos de, por exemplo, ele dá conselhos a presbíteros, ele dá conselho a jovens, ele fala sobre povo santo de Deus, ele fala sobre cuidado com como a gente vai se portar diante das tribulações, como a gente deve conceber diante de autoridades. Isso tudo mostra uma carta que tinha vários endereços. A ideia de Pedro era que fosse uma carta circular, que não ficasse específica em uma comunidade só. Isso justifica até a carta ser chamada de epístola, porque a epístola tem um propósito de ser um documento destinado a mais de uma pessoa ou mais de uma comunidade, uma carta que não tenha um público só como alvo, mas mais de um público, ou seja, vários públicos gerais. Então essa é a diferença de epístola para carta, tá bom? A epístola tem esse propósito mais abrangente, a epístola tem um foco, um objetivo mais a carta mais a uma pessoa e a uma comunidade. Por exemplo, Paulo escreveu uma carta a Corinto. Não está errado a gente chamar de epístola também, porque a gente se utiliza, né, dos valores, dos princípios de comportamento e de vida cristã, os valores que Paulo ensina ali, os fundamentos que Paulo traz naquela carta também para outras igrejas, tirando, logicamente, questões contextuais ligadas a problemas tentando resolver a comunidade de Corinto. Mas o propósito de Pedro em escrever sua epístola foi uma coisa bem abrangente, bem geral, tá bom? Donald Carson, que é um teólogo norte-americano, vai falar isso, né? Canadense e professor, né? PhD, né, em teologia, vai falar sobre isso, que Pedro tem um público mais abrangente no propósito de escrever a sua carta. E, obviamente, que precisava que alguém primeiro confirmasse que era Pedro. E lá na patrística ainda, lá no primeiro século, Irineu de Lyon, Lyon da França, foi no finalzinho do segundo século quem confirmou a carta de 1 Pedro como uma carta válida, como sendo realmente Pedro, irmão de André. Foi André que levou Pedro ao conhecimento de Jesus. André era discípulo de João Batista. Pedro era filho de um homem chamado Jonas. Lá em Mateus capítulo 16, verso 14, diz que Pedro era chamado até de Bar Jonas, né, filho de Jonas. E a gente percebe que é esse Pedro, Pedro que andou com Jesus, que foi chamado para ser líder da igreja, para sentar o rebanho de Jesus lá em João. E é esse Pedro, esse Simão Pedro, que a gente chama, que realmente é o autor da carta. Depois foi confirmado também por Eusébio de Cesareia, tá bom? Também um pai da igreja no período da patrística. Então a gente tem essas confirmações também no período da patrística, que reforça que a carta é uma carta, sim, de uma autoria válida e inspirada pelo Espírito Santo. A carta passou pelo questionamento tanto de grego, como foi escrita, mas também passou pelo questionamento de Pedro falar a respeito de provações que o mundo estava passando. Muita gente justifica que as provações que Pedro cita, que o mundo passava, as aflições que a igreja passava, foi no período de Trajano. Isso compromete, questiona a autoria de Pedro, porque Trajano foi imperador romano depois da morte de Pedro. Mas, na verdade, Pedro, quando cita os conflitos que o mundo estava passando dentro do Império Romano, Pedro não está se referindo a Trajano, está se referindo a Nero doido, que tacava fogo nas cidades. É esse o imperador, não muito certo da cabeça, que afligia a vida dos cristãos, tanto em Roma como também em outros lugares, tá bom? E Pedro escreve a uma comunidade que estava passando por dificuldades por ser cristã e por viver para o cristianismo. Pedro, por último, diz que estava em Babilônia. E Babilônia parece ser muito estranha, a Babilônia lá do Antigo Testamento, que levou escravo o povo de Judá, que destruiu Jerusalém, etc. A gente acredita que essa Babilônia é uma metáfora, tá, de Roma. João faz a mesma coisa no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 8, quando chama Roma de Babilônia. Por que eles utilizavam essa metáfora, essas palavras simbólicas? Porque o documento que Pedro estava escrevendo precisava passar pelo Império Romano. E se você escrevesse Roma, possivelmente esse documento não chegaria ao destino. Roma acharia que aquele documento fosse algo de revolução, algum ato contra o império, contra o imperador, alguma questão revolucionária, e o Império Romano poderia destruir esse documento antes do documento chegar ao destino da igreja. E também até mesmo a igreja, se fosse pego com esse documento, poderia passar mais dificuldades ainda.
Então os autores eles substituíam os termos, utilizavam Babilônia simbolizando Roma, tá bom? Lógico que no Apocalipse, Roma e Babilônia acabam tendo um títipo e antítipo, outro dia a gente explica sobre. Mas Pedro, a gente acredita que ele estava em Roma, tá bom? Pedro foi líder da igreja de Jerusalém, depois ele sobe a Antioquia, sobe a região da Galácia, onde a gente tem o registro dele lá junto com Paulo, em Gálatas capítulo de número 2, e possivelmente a gente acredita que Pedro vai a Roma e escreve essa carta geral, essa primeira carta de Pedro, de Roma, mais ou menos no ano 64 a 67, já no final da sua vida, também é o período que a gente acredita que Pedro morreu. Bom, essa é a carta de 1 Pedro, e ela tem um valor muito legal para a gente, porque ela tem, por exemplo, atributos e atribuições, o escrito de Pedro, como o Donald Carson mesmo vai dizer, tem um propósito de dizer para a gente, por exemplo, quem é Deus, a importância de nós como geração eleita, dar instruções a respeito de questões de igreja e como a gente se conserva e se preserva, influencia e chama muita igreja a viver em obediência e em santidade, como Deus é santo. Então a gente tem uma carta que a gente vai fazer estudos muito legais e vai ser muito boa pra gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. O que eu quero de você é que você leia a carta de 1 Pedro, esteja aqui com a gente no nosso canal e também no Face da igreja pra gente poder estudar junto. E você pode fazer suas perguntas aí no comentário do vídeo no YouTube, tá bom? Depois eu quero pegar e responder essas perguntas no final, lá antes de terminar o estudo de 1 Pedro, a gente responde essas perguntas que talvez eu passei por alguns versículos, se você ficou com dúvida, eu não expliquei sobre, e você quer fazer alguma conclusão, alguma pergunta, ou até alguma questão teológica que a gente possa levantar, tá bom? Deus abençoe sua vida, leia 1 Pedro, a gente não vai ler aqui no vídeo, senão o vídeo fica muito extenso, e aí as pessoas não assistem, não tem jeito. Se já está passando de 10 minutos, o povo não assiste de jeito nenhum. Então, leia para a gente poder estudar junto. Em nome de Jesus, semana que vem tem outro vídeo de trechos do capítulo 1, capítulo 2. Eu não vou me pegar muito a capítulo e versículo, porque a Bíblia não tem essa divisão. Isso foi colocado depois, capítulos, versículos, para ajudar o manuseio. Mas Pedro possivelmente narrou e Silvano escreveu. Então, a gente pega o pensamento e às vezes a gente tem que quebrar um pouco essa questão de capítulos e versículos, tá bom? Então, semana que vem a gente estuda junto em nome de Jesus. Deus abençoe.